Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós estamos aqui para apresentar a nossa primeira aula de Educação do Campo e Pesquisa, tá? Para dar continuidade aos nossos estudos. Bom, para um esclarecimento maior, a gente vai partir do estudo da palavra, né? Que é a etimologia da palavra, por assim dizer. Nós vamos procurar entender o significado do termo pesquisa, do termo educação do campo. Quando a gente pensa em pesquisa, a gente pensa no sujeito lá no laboratório, tá? Verificando lá os seus experimentos, tá? A gente pensa em produtos tecnológicos que são desenvolvidos, né? Uma série de inventos a partir desses experimentos descobertos. Tá? Nos remete também aos feitos pelo homem, né? A partir do desenvolvimento da ciência e do progresso do conhecimento científico e tecnológico. Nós temos a ida do homem à Lua, por exemplo. Tá? Se bem que tem muita gente que não acredita até hoje nesse feito, né? Mas isso é uma outra história, né, que não cabe aqui a gente ficar discutindo isso. O fato é que o homem foi realmente à Lua. Além disso, quando a gente pensa em pesquisa, nos remete à ciência, aos grandes nomes da ciência, né? Descartes, Charles Darwin, né? Galileu, né? Nós temos grandes nomes da ciência. Nós pensamos na evolução, e aí não tem como também não pensar, né, no quase que eterno confronto entre ciência e religião, né? Próprias questões que explicam o significado da trajetória humana na Terra, né? A gente teve avanços significativos, e quando a gente fala em pesquisa, a gente vem à tona também esses avanços, como por exemplo a catalogação do genoma humano, né, que se dizia ser a Bíblia, né? A Bíblia, todos os segredos da constituição humana estariam sendo desenvolvidos, né? A partir disso poderia se fazer cópias de qualquer ser vivo, né? E aí a gente tem o primeiro experimento com uma cópia, né, geneticamente perfeita, a ovelha Dolly, né? Isso tudo ocorreu mais ou menos no período do projeto Genoma, né? Então tudo isso vem à tona quando a gente pensa no termo pesquisa, né? Mas aí vamos propriamente ao significado da palavra, né? Então o primeiro deles é ato ou efeito de pesquisar, né? São uma série de atividades dedicadas a novas descobertas, abrangendo todas as áreas do conhecimento. Ou seja, se no quadro anterior a gente mostrou mais aqueles personagens que se destacaram, né, na história da humanidade, na produção de ciência, na produção da pesquisa, né, aqui fica muito bem claro que é toda e qualquer atividade dedicada a nova descoberta, né, dedicada ao estudo, aos experimentos, né, e envolve também todas as áreas do conhecimento, né. Às vezes a gente tem uma ideia deturpada, então aqui clareia muito mais as ideias, né. É também uma investigação detalhada, né. Ela tem uma metodologia,
ela tem um passo a passo que deve ser seguido, tá? Para se atingir o objetivo de uma pesquisa. É uma investigação, portanto, detalhada. Por fim, é um conjunto de exames de laboratório, né? Pesquisa, ela tem se concentrado bastante em laboratório. Quando a gente pensa em laboratório, a gente imagina aquele laboratório fechado, mas existe laboratório a céu aberto, também existe, né, as observações elas podem ser feitas de diversas maneiras. Então, gente, resumindo, isso aqui são uma explicação da etimologia da palavra pesquisa com base no dicionário de língua portuguesa Michaelis. E a educação do campo, né? Vamos lá. A educação do campo é a educação formal oferecida à população do campo. Tá? Ela surge a partir da preocupação dos sujeitos e dos movimentos sociais em promover processos educacionais para a consolidação dos valores, princípios e dos modos de ser e viver daqueles que integram o campo. Pessoal, essa explicação, né, esse estudo da palavra educação do campo, ele se encontra disponível lá numa das IC, né? Aqui no caso a Wikipédia Livre. E muitas pessoas, muitos estudiosos criticam o uso da Wikipédia, mas a Wikipédia, ela, quando existe, como muitos alegam, ela é livre, então é possível que alguém vá lá e coloque uma explicação que não condiz com a realidade. Quando isso acontece, em pouco tempo, esses textos eles são suprimidos, né? Porque é uma Wikipédia livre, no entanto, ela é monitorada o tempo inteiro. Quando alguém vai lá por motivos alheios e coloca uma coisa que não faz sentido, esses textos eles são completamente suprimidos da Wikipédia. Então, ela é confiável, sim. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer um pouco da história de luta dos povos campesinos pelo direito à educação. Isso está lá na nossa apostila. Aí sim a gente já começa a trabalhar aquilo que está na apostila que foi enviada para vocês, né? Trabalha aí no primeiro capítulo a história da educação do campo. Isso é um panorama mais geral para dar um suporte para vocês que vão estar fazendo essas atividades em outros horários, né, em momentos que forem mais propícios para que vocês desenvolvam essas atividades em casa. Então esse vídeo é mais para dar um suporte para vocês. Então vamos lá. Como começa a educação do campo? Eu queria antes fazer uma reflexão, né, sobre as diferenças, né, o respeito às diferenças. A gente tem pessoas no mundo de N etnias diferentes. Nós temos pessoas das mais diferentes etnias. E vocês já ouviram dizer que ninguém é igual a ninguém. Até os nossos dedos, a impressão digital nossa é diferenciada, é diferente uma da outra. Então, cada um tem a sua particularidade. Agora, quando a gente pensa em mundo, em país, em estado, em municípios, em comunidades, a gente vai ver que essas diferenças elas estão cada vez mais presentes entre nós, tá? Então, é uma discussão para reflexão de que a educação do campo
ela tem uma certa relação com essa questão da diferença, porque ela sempre foi a educação rural, né? A antiga educação rural. Ela tratou por muito tempo as pessoas, os sujeitos que vivem no campo, ah, sem olhar essas diferenças. Então, daí eu trago essa imagem para a gente refletir sobre as diferenças que cada um de nós carregamos. Ninguém é igual a ninguém. Tá? E isso se refletia na antiga educação rural. Né? As mesmas tarefas, os mesmos textos, os mesmos livros que eram utilizados na educação urbana, numa visão urbanocêntrica, eram trazidos para o campo. Né? As mesmas avaliações, e aqui eu trago uma charge para vocês, que no momento de avaliação aqui coloca a foca, o peixinho no aquário, o elefante, o macaco, o pinguim, o cachorrinho lá, a ave aqui no canto, colocam todos em pé de igualdade, né? Então o professor ainda alega que está fazendo uma avaliação justa, né? Porque todo mundo vai fazer o mesmo exame. Na visão dele, né, todo mundo vai ter a mesma oportunidade, pois todo mundo vai fazer o mesmo exame, a mesma prova. Né? E a prova qual é? É subir na árvore. Tá? Então isso aí, pessoal, é para sintetizar e sistematizar a ideia do diferente. Né? A ideia do diferente. Né? Aqui uma outra chat que trabalha muito bem isso. A prova é amanhã, então vejam bem, ouçam bem, olhem bem. Ele esqueceu que ele está trabalhando com pessoas com deficiência visual, né, com deficiência auditiva. Então, muitas vezes aquela prova que o professor aplica, né, que ele imagina que é uma prova igual para todo mundo, em certo sentido, é uma prova igual, porque a prova é a mesma para todo mundo, só que você tem que adaptar essa avaliação às especificidades de cada aluno. Né? Então, na educação do campo, ela não foi tratada durante muitas décadas com esse olhar. Ela foi tratada sem levar em consideração uma série de coisas, por exemplo, o ciclo agrícola. Aqui nós temos o plantio de um tomateiro, né? E aí todo o ciclo de desenvolvimento da planta, desde o plantio. E mais embaixo eu tenho aí um esqueminha que mostra as etapas, né, do ciclo agrícola em que a educação brasileira durante muitas décadas não respeitou esses ciclos, e isso resultava trazia reflexos muito ruins para o desempenho da educação rural na época. Né? Então, dizer para vocês que a educação do campo, ela respeita todas essas etapas, todas essas especificidades, aquilo que né, que é relacionado ao campo, como a questão da produção, do plantio. Né? Então ela deve ser uma educação que deve ser tratada com diferença. Ela não pode ser tratada como uma educação urbanocêntrica, né? Com um calendário também diferenciado, respeitando essas características do campo. Tá? E por isso nós temos aí esse símbolo, né, que é de uma das conferências, né, da educação do campo, em que você tem, né, o livro aberto ali em meio à produção camponesa. O fato disso não ter sido respeitado durante décadas, como eu disse a vocês, causou
um atraso e esse reflexo ruim da educação rural, né? O que acontece também? O sertanejo, o camponês, ele foi rotulado, né, devido a essa questão de a imagem de que não tinha muita motivação para os estudos, havia altas taxas de reprovação, havia evasão escolar, que é quando o aluno abandona a escola. Então, se rotulou o camponês de sujeito preguiçoso, mal cuidado. A gente tem aí uma propaganda de um energético, né? Um antivermínico, na verdade, né? Que utilizou o personagem, ficou famosíssimo, personagem Jeca Tatu, criado pelo o nosso Monteiro Lobato, né? Que era, na verdade, uma crítica social, né? Então, isso perdurou-se por muito tempo. Então, essa imagem acabou rotulando, né? É um preconceito em relação aos sujeitos campesinos, né? E aí o cinema brasileiro também tratou de fortalecer essa imagem através do cinema, né? Foi muito sucesso durante muitos anos, o sujeito desengonçado, atrapalhado, né? Que era o Mazzaropi, né? Então fez muito sucesso na telinha. Mas longe da telinha era muito diferente a situação de desamparo, né? Do camponês brasileiro, né? Provocava aí o abandono de suas propriedades, né? Então, isso até certo ponto era interessante porque havia um avanço cada vez maior das empresas que viam o campo como uma oportunidade de ganhar dinheiro. Aí, como eu falei para vocês, as pessoas deixavam o campo, né, que é o famoso êxodo rural, né? Então, essa é uma taxa de urbanização, taxa de urbanização brasileira, né, que só tem crescido, né, nas últimas décadas. Aí as pessoas deixando o campo rumo à cidade. Por quê? Porque na cidade eu tenho escolas melhores, eu tenho a imagem de que tenho escolas melhores, que eu tenho um padrão de vida melhor, e isso, em geral, não é verdade. Aumentava os problemas na periferia da cidade, né? E as dificuldades dessa população. E o que dizia a legislação educacional? Eu falei dos rótulos, né? Eu falei do preconceito em relação ao camponês. E a legislação brasileira, o que dizia, né, nesse período? A gente tinha leis orgânicas da educação, mas a própria legislação educacional, ela tornava, ela intensificava, na verdade, esse rótulo e preconceito em relação aos povos do campo, né? Vocês vejam só, a Lei Orgânica da Educação Nacional de 1942, ela dizia o seguinte: o objetivo do ensino secundário era formar as elites condutoras do país, e do ensino profissional seria oferecer formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e aos menos afortunados, aqueles que necessitassem ingressar precocemente na força de trabalho. Você veja que havia uma institucionalização, tá? Uma precarização da política educacional voltada para os pobres, tá? E por conseguinte aqui para os povos do campo. Eu vou colocar um vídeo agora que vai mostrar um pouco
do que foram os movimentos de contestação, né? E entre um deles nasceu um dos nortes da educação do campo, que foi a educação popular. Ele trabalha justamente isso, a questão da educação popular. Vou mostrar aqui um trechinho para vocês terem uma ideia. Imagine uma caverna com uma entrada de luz no alto. No interior dessa caverna moram homens e mulheres que ali nasceram e cresceram. Eles nunca viram nada além das sombras projetadas. Pensam que essas sombras são a realidade. Agora, imagine que um dos prisioneiros se liberte. Supere os obstáculos. E saia da caverna. Do lado de fora, descobre que as sombras eram feitas por homens iguais a ele. Descobre que o mundo que acreditava ser verdadeiro não existe, é falso. Então, se dá conta que é preciso elaborar novos conceitos sobre a vida, totalmente diferentes. O filósofo grego Platão criou essa parábola para provocar as pessoas a refletir sobre o conhecimento além das aparências. Quando as pessoas se libertam das correntes, passam a compreender o mundo como ele realmente é. É uma metáfora da condição humana perante a educação, sobre a forma de adquirir conhecimentos e saberes. A educação como prática de liberdade. A escola formal, com seu modelo de educação bancária, trabalha para que as pessoas não enxerguem a realidade. Inverte valores, esconde as contradições sociais e a luta de classes. Não discute outros modelos de sociedade, apenas projeta como sombra uma versão dos fatos. A escola formal gera conteúdo para o jovem passar no funil do vestibular e competir no salve-se quem puder do mercado de trabalho. Uma imagem refletida no mundo do opressor, nunca dos oprimidos. Competição. Individualismo. A educação que falamos é um ato político, porque em uma sociedade de classes não existe educação a favor de todos. Os grupos hegemônicos usam isso para impor a sua ideologia. Mas existem outras alternativas de educação. A educação é o caminho para retirar as pessoas do mundo das cavernas. É preciso uma visão crítica da vida para transformar realidades injustas. A educação tem papel fundamental na organização da sociedade. Pode reformá-la, ordená-la, revolucioná-la. Por isso, não existe só uma forma nem um único modelo de educação. A educação é uma construção coletiva na qual as pessoas são protagonistas da nova ordem que se deseja. É um ato de coragem que não deve temer o debate. E a tarefa dos educadores é revelar as verdades. Paulo Freire é um exemplo disso. A partir de sua experiência com as classes populares, ele desenvolveu o conceito de educação popular. É uma experiência de aprender e ensinar que só interessa aos pobres. Só o oprimido pode libertar-se. E ao libertar-se, liberta também o seu opressor. A educação popular é um processo coletivo e planejado. Parte da realidade local e de situações concretas de opressão. A visão de mundo dos educandos como ponto de partida. Articula o saber popular e o científico, o trabalho de base e as lutas contra as injustiças. E desperta o potencial popular para construir uma alternativa solidária à lógica do capital. O conteúdo não pode ser imposto. Tem que ser um diálogo que começa quando a gente pergunta: em torno de que vamos dialogar? Só assim
Nós, educadores, podemos devolver de forma organizada e ampliada o que a comunidade propõe de um jeito desorganizado. Pessoal, então, o que eu ia trazer nesse vídeo era basicamente isso, né? Como eu falei para vocês, esse vídeo é apenas para dar um suporte, um apoio para vocês no material apostilado que foi preparado para essa disciplina, tá? Dizer para vocês que a educação popular, tá? Ela foi uma das correntes pedagógicas que estimulou, né, a luta dos povos campesinos por uma educação que fosse desenvolvida pelos próprios sujeitos do campo, tá? Nós tivemos aí, como foi falado no vídeo, como autor dessa proposta, né, o nosso Paulo Freire, tá? Então, esse movimento surgiu por conta da corrente tecnicista que na época era muito forte, né? A partir daquela legislação que a gente viu agora há pouco, né? E no início dos anos 60, elas foram duramente reprimidas por conta do regime militar. Em 64, com o regime militar, essas pedagogias ditas progressistas e libertárias, né, que tinham aí como principal condutor Paulo Freire, elas foram duramente reprimidas. Em contrapartida, o governo militar criou um programa para alfabetizar a população do campo, né? O Mobral, né? Que era um programa de grande repercussão, tá? Para alfabetização das populações e comunidades rurais, né? E com a abertura política no início dos anos 80, esses movimentos de pedagogia progressista e libertária, eles começam a ganhar força, né? Os movimentos sociais eclodem, né, lutando por uma educação feita pelos sujeitos do campo, né? E vários eventos foram promovidos, né? E a gente tem também no final dos anos 80, início dos anos 90, com a abertura política, a constituição de uma nova lei de diretrizes e bases da educação, né, que aí já vai prever uma educação rural diferenciada para os povos do campo, né, e que mais à frente a gente tem as conquistas, né, de realmente uma legislação voltada para a educação do campo, né? E uma legislação construída pelos sujeitos do campo, tá certo? Então era isso, essa espécie de síntese que eu fiz para dar suporte aí ao nosso material apostilado. Um abraço a todos vocês e até a próxima.